Olá, bem-vindo ao terceiro bloco da terceira aula do curso de Arcanos Menores do EAdeptos. Então, nós continuamos a jornada dentro da árvore da água, ou a naipe de taças, ou naipe de copas. Agora, nessa segunda parte, nós vamos observar os arcanos 4, 5 e 6. Eles querem justamente trabalhar com o triângulo da água, ou seja, a água dentro da água. Então nós podemos ter uma ideia que esses próximos 3 arcanos eles vão ser bem molhados, então eles vão ter muita emoção transbordando. Então, os nomes herméticos, a água dentro da água, regido por Hesed, Gevurah e Tiferet. Então, vamos a eles. O 4 de taças, ele tem o nome hermético de água, regido por Hesed. Então nós temos aí a ideia de a emoção, da emoção, regido pelo Pai de todos da prosperidade. Então dá para imaginar que esse é um arcano de muita emoção, muita abundância, todos os sentidos. O Crowley dá o nome de luxúria, enquanto que o Rider-Waite dá a ideia de mais do mesmo. Isso é fácil de explicar. Enquanto o Arthur Waite ele era um mago extremamente recatado, cristão, protestante e trabalhador assim meio da família tradicional, o Crowley era um putanhesco. Então o Crowley era todo chegado em drogas, mulheres, bebidas, sexo, putaria e etc. Então, a ideia que os dois tinham desse excesso dos excessos, dos prazeres dos sentidos, eram bastante diferentes. Então, a ideia que a gente vai ter nesse 4 de taças é que Zeus, ou Júpiter, ou todo o Hesed está te dando a cornucópia de presente. Esse é o arcano que a gente usa muito em magia para simbolizar a abundância, a luxúria, aquele excesso dos sentidos, do prazer, né? A água da água com a gula, né? Então as festividades do deus Baco aí na mitologia. Então trazendo um pouquinho para HKT, o que nós vamos entender isso daí? Nós temos ali Hesed e ele está ali conectado. O Hierofante para cima, a força, o eremita e para baixo a roda da fortuna. Então essa roda é da colheita e prosperidade. Então ela vai estar fornecendo tudo aquilo que você plantou. E cabe a você aceitar ou não. Então as duas energias que vão atuar aí são o Hierofante e, ao mesmo tempo, o eremita. Ou seja, os sábios que vão escolher aquilo que você quer ou não que te dê força. Então é só lembrar daquele provérbio que fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então vamos observar. No Rider-Waite, o que está acontecendo? O camarada está sentado ali numa árvore e você vê lá 3 taças no chão e aí vem Deus, abre a nuvenzinha e ele estende uma 4ª taça para o nosso amigo. E esse desenho dele, ele está olhando e está falando assim, será que eu aceito? Será que eu não aceito? É o mais do mesmo? Eu quero, eu não quero? Eu vou beber? Cara que já tomou todas e aí estão dando outro vinho para ele. Então ele está nesse excesso e ele está nesse julgamento. Então quando você observa aí pelo Rider-Waite, ele fala assim de mais do mesmo. Quando que essa carta costuma sair? Por exemplo, você tem um trabalho e você é oferecido um outro emprego. E aí sai essa carta. Então isso significa que você vai trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, eles vão te oferecer mais do que você já tem. Ou você já possui aquilo. Então você vai pensar se você quer ou não aquilo. Ele tem a ver um pouquinho com apatia. Já, por exemplo, no caso do Crowley, ele coloca os 4 taças emanando luz e se retroalimentando e a abundância. E é o momento de você aproveitar aquilo que o mundo emocional está te dando. Ou seja, para o Crowley ele é uma carta notadamente positiva, que ela vai te lidar com a abundância dos sentidos materiais e emocionais. Isso para o mago, né? Então ele entende a luxúria não como um desgaste, como alguma coisa que vai cair para um debande, mas é uma luxúria com responsabilidade, ou seja, aproveitar os sentimentos. No caso dos profanos, então no arcano
do 4 de taças do mitológico vai ser o quê? Psique, reunida com as suas primas invejosas, ficam fofocando no ouvido dela e falando assim, pô, mas o seu cara que tá lá, ele te dá tudo, mas você não pode ver ele. Mas ela fala assim, mas eu estou satisfeita. Ela fala, mas você não quer um pouco mais? Por que você não olha ele? Ela fala, porque ele falou que eu não posso olhar ele. E elas, mimimi, por que você não quer mais? Por que você não faz isso? É aquela ideia da insatisfação, quando a pessoa não está satisfeita com nada e acaba quebrando. Vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, o diabo tanto mexeu no olho do filho para deixar perfeito que cegou? Essa é a ideia do profano. Então, quando você está seguindo um ego arbitrário ou alguma coisa que é mundana, você começa a querer mais e mais e mais e mais, e o que deveria ser a prosperidade jupiteriana, né, de Resed, se torna a gula. E aí você chuta o pau da barraca. E nós vamos observar esse chutar o pau da barraca no 5 de taças, que vai ser a contraparte, que é o dia seguinte, que é a parte ruim das nossas escolhas de excessos. Então, quando a gente trabalha direitinho 4 de taças, nós vamos aproveitar bem a festa, beber até cair e tal. Quando a gente se entrega e chuta o pé, enfia o pé na jaca, o 4 de taças vai trazer aquela ressaca amarga do dia seguinte. Tanto que a ideia que nós temos aí no Crowley, numa oitava alta, está astrologicamente representado pela Lua em Câncer. A Lua em Câncer, a gente sabe, é a lua de mãe, né? A própria filha de Iemanjá. É aquela ideia de você estar aproveitando, cuidando dos quitutes. Pensa numa mesa farta da avó, onde você tem lá uma festa da Iemanjá, onde você cuida de tudo, e tem comida e tem bebida, e você sai satisfeito. Você pode ir para um banquete desses perfeito e voltar para casa ponderadamente, de modo que você tenha a melhor festa e o melhor jantar da sua vida, ou você pode comer que nem um porco e depois passar mal com azia e digestão, e claro, porque você bebeu demais e você se entregou à gula. Então olha que interessante essa carta nesse aviso energético. Como é que eu sei onde é que está certo e onde é que está errado? A gente vai observar o arcano maior que tiver relacionado a isso. Se esse arcano for um arcano bem positivo e tal, você pode ter o maior banquete de luxúria da sua vida. Aproveitar, beber, comer, trepar, fazer o que você quiser e aproveitar essa energia. Se você cruzar a linha da gula, com certeza você vai cometer algum excesso ou alguma coisa indiscrição e absurdo que vai ser cobrado futuramente. Nós vamos ver no próximo arcano. Tá ok? O arcano do 5 de taças, ele faz o paralelo com o 4 de taças. Então tudo que nós temos de Resed e prosperidade e abundância de um lado, nós vamos ter da restrição e da fúria de Gevurah do outro, do rigor da cobrança. Então o 5 de taças, ele normalmente vem com um aviso, né? O Rider-Waite coloca assim o chorar pela perda, ou se acostumar com a perda. E o Crowley coloca como desapontamento, as palavras-chave. Então o que tem a ver aí com a ideia dessa perda? É esse rigor. Vamos olhar o nome hermético dessa carta. Água, de água, regido por Gevurah. Então é a emoção da emoção sendo controlado ali, regido pelo rigor. Então dessa maneira a gente não tem mais aquela abundância que tinha no 4. Nós vamos ter a cobrança do critério do que a gente fez no 5. Então o cara bebe numa festa no 4, chuta o pau da barraca, ele vai chegar em casa e passar o resto do dia de ressaca vomitando. É a cobrança energética da responsabilidade daquilo que a pessoa fez anteriormente. Então o 5 de taças normalmente ele lida com perdas. Pode acontecer um fim de namoro, um fim de projeto, um pé na bunda, você ser despedido, você lidar com alguma perda. E aonde você vai focar nessa história? No aprendizado ou naquilo que você perdeu? Se você ficar olhando só aquilo que você perdeu, você corre o risco de perder ainda mais. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro um pouquinho essa explicação. Como a gente pode olhar no HKT, nós vamos ter aí Gevurah, em cima o carro, do lado a força, a justiça e o pendurado embaixo.
Dessa vez nós vamos olhar pelo ponto de vista de Briar, o vermelho. Então nós vamos ter lá o carro onde você devia estar fazendo alguma coisa, e a força, você tem a força para fazer alguma coisa, porém você escolhe o caminho do enforcado. Você cai para a água. Você vai trabalhar o quê? Você não vai sair de onde você foi, você vai tentar fazer alguma coisa, mas vai ter que lidar com aquela perda, fazer um sacrifício para conseguir alguma coisa que você queira. Então essa aqui é a moral hermética dessa carta. No Rider-Waite, a gente vai ver a figura de um homem, tá com uma capa preta, muito sóbrio, chorando aí, e ele está diante de taças e diante de um rio de água. E tem 3 taças derramadas, com o vinho lá, o sangue derramado. E 2 taças atrás dele, de pé ainda. Mas esse homem, ele chora tanto, ele se preocupa tanto com o que ele perdeu, que daqui a pouco ele vai dar um pé, assim, uma carcanhada lá nas taças e vai perder o que ele ainda tem de para cima. Então, dessa maneira, essa carta, quando ela sai, mesmo numa posição ruim, ela lembra para quem está tirando, para o tarólogo, que é para você lidar com essa perda. Então entende o que você perdeu, mas entende mais ainda o que você ainda tem, para você não perder aquilo que você ainda possui. No mitológico, nós temos a cena, logo em seguida, que é as 3 irmãs charopeiras lá, fazendo as fofocas para a coitada da Psique. Ela resolve ter a ideia brilhante de acender uma lamparina quando Eros vem à noite falar com ela. E aí ele olha para ela e fala, por que você fez isso? Agora eu preciso ir embora. E aí ele some e deixa ela sozinha. E aí ela fica chorando. Então nós podemos perceber aí que tem 4 taças derramadas e só uma de pé nessa figura. Que significa que esse tarô, como é profano, normalmente os profanos fazem muito mais cagada quando eles erram do que os magos. Então a gente pode até inclusive brincar de olhar os arcanos do tarô para ver se aquele que está desenhando é meio otimista ou meio pessimista, né? Quanto mais taças derramadas, pior ele já sabe que aquele que vai consultar esse tarô faz essas cagadas. Mas a ideia é que a hora ela se arrepende. Isso pode muito bem acontecer na nossa vida. Imagina que um rapaz vai numa festa e aí ele tem namorada e alguém dá em cima dele, e ele trai a namorada e aí no dia seguinte tem uma foto no Facebook e ele toma um pé na bunda da namorada. Isso vai ser refletido nas cartas, justamente o 4, que é aquela oferta de peito e bunda que está na festa, o cara cede à tentação da luxúria, é pego e no dia seguinte se fudeu. E aí o 5 de taças vai trazer a responsabilidade, ele tem que lidar com as consequências das cagadas que a pessoa faz. Mesmo quando você é um grande mago e você está trabalhando no Crowley, ele ainda lida com o desapontamento. Então o 5 de taças, você pode ver que ele tem uns fios todos enrolados e com nós ali na base. E aí esses nós, eles secam todas as taças. Então todas as taças que a gente está vendo até agora, elas ficam secas. E aquele jorro de água que está lá em cima, fica aquela planta esturricada preta. Por quê? Porque tem tanto nó e tanta enrolação que secou. E no meio as rosas sendo murchas. E você pode reparar ainda que eles fazem aí um pentagrama de cabeça para baixo, com as taças. O que isso significa? Que se você é um mago, você optou pela verdade. Então você está num compromisso emocional em alguma coisa, em qualquer caminho que você escolha. E se você começar a mentir, você começar a se enrolar, você vai começar a dar nó em você mesmo. E você mesmo se sabota dentro da sua verdade. E aí o responsável por secar e por colher toda essa secura dentro de uma água que deveria estar fluindo é você mesmo. Eu acho que esse desapontamento, na verdade, é o próprio Crowley que está olhando e falando assim, se essa carta sair, eu estou muito chateado com você, né? Como diz o PH, hashtag chateado. Astrologicamente, o 5 de taças ele remete para Marte em Escorpião, que é o quê? A vitória a qualquer preço, ou aquele momento que você precisa escolher, às vezes, perder um pedaço seu para conseguir salvar o todo, né? Eu sempre me lembro daquele filme que é baseado em fatos reais, que o cara cai na vala e fica preso com o braço, e aí para sobreviver o cara precisa cortar o próprio braço, né? Então um exemplo que você está num submarino, o submarino está afundando, e aí você precisa fechar e trancar uma porta e matar um amigo seu, porque se você não fizer aquilo, o navio inteiro vai encher de água e todo mundo vai morrer. Então esses momentos na qual você tem que tomar alguma decisão, que é importante que você vai ter uma perda,
de uma parte sua para conseguir salvar uma parte maior, está muito representado nessa energia. Ela, às vezes, ela pode ser usada para canalizar essa força que você precisa, às vezes para superar a morte de um ente querido, um emprego que você perdeu, uma doença terminal, alguma coisa que vai te minar e você conseguir sobreviver e tocar para frente. Esse tocar para frente a gente vai ver agora, que é o 6 de taças. No triângulo da água, nós vamos ter lá o 4, o 5 e o 6. E nós terminamos esse módulo falando sobre o 6 de taças, que é justamente a água da água regido por Tiferet, ou a beleza do equilíbrio da emoção pura. E aí a gente vai ter essa visão também dos dois magos. Então, quando a gente vai ter aí o mago normal, o profano e o grande mago do Crowley. Então, antes de eu falar um pouquinho da parte simbólica, vamos olhar para a base mesmo, né? Ele é próprio Tiferet em Briah, ou seja, a emoção pura do chakra cardíaco vibrando no elemento da água. Então é aquele momento, quando sai essa carta, para você parar e se dar um pouquinho de prazer. Pausa, faz uma tabela, reveja a sua vida, veja os momentos bons e ruins até então. Rider-Waite chama essa carta e coloca como palavra-chave a palavra nostalgia. Que quer dizer justamente o quê? Quando você se lembra das coisas boas que você fez. Então, você toma um pé na bunda, acabou um relacionamento, não guarda rancor, não sai atrás, não fica querendo se vingar, não fica fazendo merda. Aprende, olha tudo que teve de bom dali e anda pra frente. Assim, cada coisa que você fizer, mesmo as piores coisas da sua vida, você vai transformar em lições que só vão te causar o bem. Então, mesmo aquelas coisas que parecem ser ruins, que você parece que perdeu alguma coisa, no fundo, sempre vão ser lições do seu sagrado anjo guardião, para te melhorar. Então, essa é a ideia dessa carta. Ela é uma carta que é uma superação do obstáculo. É uma carta na qual você vai trazer isso para dentro de você. Então, vamos observar. No Rider-Waite, você tem aí a figura de um cavaleiro entregando aí uma taça com flores para uma menininha, né? Então ele tá o quê? Essa menininha é o próprio cavaleiro, é a criança interior que tem dentro de todo mundo. E nota que esse é um dos poucos arcanos do Rider-Waite que ele está retratando a figura dentro do muro, então dentro da cidade. Ou seja, ele está dentro dos objetivos que ele alcançou. Ele está dando um chameguinho, dando um presente para a própria pessoa. Meu pai de santo antigo falava que todo mês você devia se dar um presente. Sai para jantar com a pessoa que você gosta, se dá um brinquedo que você quer, faz um curso novo no Adeptus, pega alguma coisa, mas se dê alguma coisa, se dê valor. Por quê? Porque se você não se dá nada nunca, o universo não vai te dar nada. Ele vai olhar e falar, porra, esse filho da puta nem ele gosta dele, por que eu vou gostar dele? Então quando você se agrada e quando você se dá algum prêmio, se você se valoriza, o universo ao redor também te valoriza. E aí ele responde a essa energia. No mitológico, a gente vai estar olhando aí, é Psique chorando o sangue derramado. Então, ela estava chorando e ela pede ajuda lá para Afrodite, né? E ela fala, por que eu fiz isso? Eu estou chorando, e se arrepende de tudo aquilo que ela perdeu. Então a gente vai ver que isso aí é uma visão mais profana. É aquela ideia de quando você tinha uma coisa boa e você faz uma cagada, você perdeu para sempre. Você não vai brigar para trás, você simplesmente tem esse arrependimento e essa mágoa e essa culpa enorme. Quando para o mago, ele tenta virar e falar o seguinte, aprende mesmo com as coisas ruins. Mesmo seus inimigos vão ser grandes professores. E finalmente o Crowley, ele coloca como palavra-chave prazer. Ele observa o seguinte, se você está sendo honesto com você mesmo, se você é verdadeiro e se você faz coisas verdadeiras, tudo o que acontece na sua vida é verdadeiro. Se você está no caminho correto, só pode ter um resultado, que é prazer ou sucesso. No elemento fogo que a gente viu, né, o 6 de bastões, a palavra-chave é sucesso. No 6 de taças, a palavra-chave é prazer.
Prazer nada mais é do que o sucesso no campo emocional. Então, se você tem uma namorada, um parceiro, parceira que você ama, e ela te ama e todo mundo tá certo e nenhum dos dois faz cagada, o que acontece? Você vai ter um relacionamento que está no prazer. Então você tem prazer de estar com essa pessoa, você gosta de estar com ela, então é isso que essa carta representa. Estar junto com alguém que se ama e que a pessoa ama você de volta. Ou fazendo uma atividade que se ama, ou cuidando de alguma coisa que se ama. Então é uma carta que ela é considerada muito positiva, né? Ela tem a ver com o Sol em Escorpião, astrologicamente falando. Então o Sol em Escorpião é o buscador, é aquele que dá conselhos para os outros, é aquele que cuida dos outros, é aquele que toma conta do que está ao redor dos outros. Então ele vai sempre estar trabalhando com essa energia de fora. Ele, se fizer as coisas direito, tudo aquilo vai retornar para você. Tá ok? Então com isso a gente fecha esse ciclo da água com a água. E a partir daí a coisa começa a engrossar um pouquinho, porque nós vamos entrar no triângulo do ar, com as cartas 7, 8 e 9, no próximo bloco.